entrevistado hoje é o deputado distrital Leandro Graz. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Paulo. Prazer falar com você aqui hoje. Mandar um abraço aí para todos os nossos espectadores. Bem, o prazer é nosso, deputado. E para começar a nossa entrevista, eu quero saber como é que o senhor veio parar aqui na Câmara Legislativa. Paulo, eu sou professor de formação, trabalho há 15 anos na educação básica, especialmente no ensino médio, também nos cursos preparatórios. Sou um ativista da educação também, já atuei em vários projetos de voluntariado em educação, sempre fui muito envolvido com escola, desde a minha adolescência, e foi muito essa caminhada dentro da educação, de lutar por educação, de me envolver e gostar dessa lógica de aprendizagem, da gente oportunizar para as pessoas, né, oferecer a condição de desenvolver um projeto de vida. Isso tudo me encantou muito ao longo da minha vida. E depois da minha formação universitária, na minha docência, eu fui sentindo esse desejo de contribuir para além da sala de aula, de contribuir no debate sobre educação, no debate sobre o desenvolvimento sustentável, que é uma outra área que eu tive a oportunidade de estudar muito, na questão ambiental, a importância da gente ter uma proteção daquilo que é importante para a vida, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando da natureza, algo separado de nós. A gente está falando da água, do ar, daquilo que é essencial para a gente sobreviver. Então, tanto a minha atuação na educação, quanto na minha formação como ambientalista, eu senti esse desejo, esse chamado de contribuir mais, de entrar na política e poder, junto com parceiros, com a sociedade, junto com aqueles que realmente defendem uma população educada e, ao mesmo tempo, que respeite o meio ambiente, a gente conseguir aí dar realmente algum tipo de contribuição. O deputado Leandro Graz é o primeiro mandato dele aqui na Câmara Distrital e eu queria que o senhor contasse para nós, até para minha curiosidade também, como é que é o primeiro mandato, quando o senhor chegou aqui, o que encontrou, até para que os seus eleitores saibam como é que se desenvolveu e como é que está se desenvolvendo isso. O primeiro mandato, ele é um mandato sempre muito desafiador, porque você, primeiro, tem que se adaptar, você tem que aprender o dia a dia da Câmara, embora eu já estudasse política há algum tempo e tivesse uma proximidade muito grande com a própria Câmara Legislativa. Eu participei aqui de diversas audiências, acompanhava o trabalho de alguns deputados, mas aqui dentro você tem que ter muita habilidade para dialogar. A gente está no momento em que a sociedade está dividida, tudo é muito polarizado, então essa capacidade de sentar à mesa e pensar junto os problemas que a população enfrenta e encontrar soluções para isso é talvez o maior desafio dos políticos em geral, não só para quem está no primeiro ou no segundo mandato. Mas tem sido um mandato muito gratificante. Eu estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu me comprometi a fazer na campanha. Já cumprimos aí quase 80% dos nossos compromissos. O que ainda não foi cumprido está em construção, principalmente na defesa da educação, na defesa do desenvolvimento sustentável, na defesa da saúde pública. A gente tem feito uma fiscalização intensa da saúde pública, de buscar melhorar o atendimento às nossas crianças e adolescentes do Distrito Federal, seja na assistência social, seja através de escolas bem estruturadas. Destinei mais da metade das minhas emendas parlamentares para a educação no primeiro ano de mandato e tem sido muito bom. As pessoas têm reconhecido o trabalho e têm nos ajudado muito. Fazemos uma comunicação direta pelas redes sociais, então, inclusive, queria convidá-los a seguir o nosso Instagram, o nosso Facebook. A gente está lá sempre recebendo sugestões de eleitores, problemas das comunidades e a gente vai atrás para resolver, vai conversar com os secretários. Então, a política ela não tem o que ser inventada, a gente tem que fazer a boa política, e a boa política é servir, fiscalizar, executar, trazer as pessoas para o debate. É disso que a gente está precisando, estamos precisando aqui na Câmara. É claro que tem um quadro muito bom de deputados que já foram reeleitos, que estão fazendo um belíssimo trabalho aqui na casa, mas o seu pensamento vindo da base, né, vindo lá da escola, né, isso aí empolga mesmo, né? Eu lembro do Leonel Brizola, que era um apaixonado pela educação, que fez uma transformação lá no Rio de Janeiro e iria fazer no Brasil inteiro, mas esse é outro assunto. Deputado, dentro de todos esses projetos que o senhor tem desenvolvido aqui na Câmara, qual é aquele que te traz mais paixão? O senhor também é ambientalista, né? É militante da educação e do meio ambiente. Eu vi aqui no quadro, não sei se você dá para ver, mas aqui atrás de mim tem um quadro aqui da Marina, dando um grande abraço, nossa Marina, né, que tem trabalhado tanto pelo meio ambiente aí de nosso país. Qual é aquele projeto que te empolga mais? Paulo, você tem razão. Educação é a minha paixão, o meio ambiente é uma causa para mim. Eu tenho uma certa radicalidade no
seguinte pensamento: sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Não tem desenvolvimento econômico, não tem melhoria dos serviços públicos, nada vai para frente no país sem educação. Se a gente olhar todos os países do mundo que conseguiram avançar em todos os aspectos, investir em educação. E aí foi nesse sentido que a gente começou a, primeiro, priorizar a educação do ponto de vista orçamentário, como eu te falei, das nossas emendas, né, que são os recursos que os parlamentares destinam. Mais da metade foi para as escolas públicas, para melhorar os espaços, os diretores poderem pintar, fazer reformas, reparos. Além disso, a gente tem apresentado projetos de lei. Por exemplo, aprovamos aqui uma proposta que estabeleceu a Semana do Cuidado com a Escola, que vai ser já implementada agora em 2020, a lógica de envolver a sociedade para defender a escola pública, né? Então mobilizar as comunidades, mobilizar os pais, as famílias para se envolverem com as escolas dos seus filhos. Aprovamos projetos importantes também na área ambiental. Eu fui o autor da lei que estabeleceu a mudança da matéria-prima das sacolinhas plásticas, aquelas de supermercado que a gente pega no comércio, que são um grande prejuízo para o meio ambiente. Por quê? Porque essas sacolinhas elas demoram cerca de 200 anos para se decompor e elas vão para os aterros sanitários. Recentemente, nós tivemos um problema no nosso aterro de Samambaia de chorume, né, que é aquele líquido do resíduo que vai se acumulando e ele derramou, inclusive contaminou um córrego. Então, a gente precisa mexer nisso também, para que daqui 30, 40 anos, os nossos filhos, netos, não tenham dificuldades em viver, não tenham que conviver com uma cidade suja, com uma cidade insustentável. Então, essa lei das sacolinhas foi um projeto importante. Aprovamos uma lei também que é a chamada Lei do Cerrado, porque hoje todas as regras de preservação estão distribuídas por aí. Muita gente não entende, né? Muita gente não sabe a qual lei recorrer, qual lei utilizar para justificar a proteção de uma nascente, a proteção de uma área de preservação. Então a gente reuniu todas essas normas numa única legislação, então ficou conhecida como Lei do Cerrado. E agora, recentemente, aprovamos uma outra legislação muito importante que estabelece a obrigatoriedade para o tratamento dos resíduos orgânicos no Distrito Federal. Resto de casca de comida, de alimento, às vezes, que vai para o lixo, alimentos estragados, tudo isso vai para o aterro, né? E aí cria aquele chorume que eu te falei. Agora, o governo ele vai ter que dar um tratamento direcionado. E o que pode ser feito? Criar os pátios de compostagem, isso vai gerar insumos orgânicos para a agricultura, vai baratear o custo da produção agrícola no Distrito Federal e, ao mesmo tempo, vai diminuir a pressão lá do nosso aterro sanitário. Isso a gente não está fazendo pensando agora, a gente está fazendo para pensar daqui 50, 100 anos como é que vai ser a Brasília dos nossos filhos. Deputado, mas olha, uma máquina para falar e para trabalhar também. A gente tem acompanhado o seu trabalho e realmente a gente vê que é a realidade que o deputado está falando. E hoje esse tratamento da separação do lixo, né, selecionar, isso virou moda já aqui em Brasília, né? A nossa cidade, por ser já uma cidade assim politicamente estruturada e planejada, então acho que é mais fácil de fazer esse trabalho. Deputado, o senhor, como já disse aqui que aprovou alguns projetos de lei já está tocando o barco, mas o senhor sabe que nós estamos fazendo aqui um projeto cultural para homenagear os 60 anos de Brasília. Quero lhe perguntar, você é filho de Brasília? Sou filho de Brasília, nasci aqui no dia 15 de junho de 1985, fui morador do Plano Piloto, do Guará, conheço o Distrito Federal, eu sou apaixonado por essa cidade, eu fico muito chateado, Paulo, quando eu vou em outros lugares do país, e aí quando falam de Brasília, associam Brasília única e exclusivamente à corrupção, aos problemas que a velha política nos traz, ou às vezes questões de violência que realmente estão na história de Brasília, o crime do Índio Galdino, e eu fico muito chateado com isso. E a gente sabe que Brasília não se resume a esses fatos e a essas situações realmente negativas. Brasília é muito mais. Brasília é uma cidade cultural, Brasília é uma cidade de gente trabalhadora, Brasília é uma cidade criativa, tecnológica. Nós temos vocação aqui para inúmeros campos econômicos, para inúmeros projetos. Agora é preciso que a gente também batalhe, lute por essa autoestima da cidade. Nós temos que defender o Distrito Federal. O Distrito Federal é uma região que ainda tem condições de dar exemplo para o Brasil em muitas áreas, como na questão ambiental, na política de incentivo ao emprego e renda. É uma cidade que não pode mais ficar dependente do serviço público. Ela tem que pensar novas vocações. Nós temos uma região metropolitana ampla, né, já são 3 milhões de habitantes, mais a população do entorno, que precisa também ser incluída. A gente está tendo aí um problema seríssimo na saúde pública, no transporte público,
E isso é fruto, talvez, dessa nossa baixa autoestima. A gente tem que valorizar o Distrito Federal. O Distrito Federal pode muito mais. Brasília pode muito mais. E eu, como filho dessa cidade, vou trabalhar, tenho me esforçado muito, não só para melhorar a nossa imagem para o Brasil inteiro, mas também para que, de fato, a gente seja modelo não só para o Brasil, mas para o mundo. E o nosso governador Ibanez está alinhado? Você está sentindo facilidade de conversar com o governo? Eu, apesar de não ser um deputado da base do governo, eu dialogo muito com o governo. O governador Ibanez, ele tem apresentado propostas, algumas que eu apoiei, outras que eu critiquei. Eu creio que é importante, Paulo, nesse momento, independente do partido que a gente esteja, do campo político, que a gente busque convergências. Então, eu tenho uma ótima relação com vários secretários, tenho apoiado projetos do governo, mas também tenho criticado alguns que eu julgo não serem tão interessantes para a cidade. Ninguém acerta todas, né? Ninguém acerta tudo. O importante é a população sempre fiscalizar, os deputados fiscalizarem, porque o papel do legislativo é esse. O legislativo, ele tem que propor leis e fiscalizar o governo. Então, eu não tenho cargos do governo, mas estabeleço uma relação de parceria em projetos. Por exemplo, agora, recentemente, nós estamos inaugurando 12 laboratórios de robótica, numa parceria do nosso mandato com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com recursos de emenda parlamentar. São laboratórios que vão oportunizar os jovens do Itapuã, de Planaltina, do Sol Nascente, aprendizado sobre tecnologia, sobre robótica. Isso vai permitir que essas crianças lá na frente tenham emprego, tenham inclusão produtiva. Isso é uma proposta que está sendo construída pelo governo, com o Instituto Campus Party e o nosso mandato, além de outros colegas que também estão apoiando. Então é justamente nesses momentos que a gente se une. E é isso que a política tem que ser. A política tem que ser diversidade, pluralidade de ideias, mas ao mesmo tempo busca do bem comum em defesa da população. Que bacana. Quem dera que todos os parlamentares pensassem como você pensa, porque esse negócio de tem algumas pessoas que trabalham quanto pior, melhor, né? Que quer ver não dar certo para que eles possam dizer esse governo não está bom. Mas eu amei o seu pensamento, eu acho que tem que ser nessa linha. Todos temos que trabalhar junto, dar as mãos para fazer de Brasília uma cidade melhor. Deputado, o senhor tem reunido aqui na Câmara, em comissões temáticas, várias entidades, a FEComércio, a Fibra, outros conselhos aí também. Qual é o seu objetivo de reunir todo esse setor produtivo? Paulo, eu acredito que as soluções para Brasília, para o Distrito Federal, não virão só do governo, não só do poder público, seja o governo ou a Câmara Legislativa, os próprios órgãos de controle. A gente precisa muito da participação do empresariado do Distrito Federal e também do terceiro setor, das entidades, das organizações, dos coletivos que desenvolvem projetos, que estão atuando ali na ponta. O que eu tenho feito? Tentado reunir essas pessoas que querem um Distrito Federal justo, sustentável. Tenho conversado muito com as entidades, com a FEComércio, é uma grande parceira. Esse projeto das sacolinhas plásticas foi uma construção coletiva nossa, FEComércio e Mandato. Estamos conversando com a Fibra, estamos conversando com a BDI, com a Abrazel, a Associação dos Bancos, porque a gente entende que é preciso virar essa chave. Ainda há um preconceito muito grande em relação aos empresários, de que os empresários só querem o lucro pelo lucro. E eu conheço, aqui no Distrito Federal, vários empresários que têm a consciência de que se a educação não for bem, a saúde não for bem, o transporte não funcionar, as próprias empresas deles não vão bem. E amadureceram, têm projetos bons de responsabilidade social, têm desenvolvido ações de compromisso com a população. E é com esses empresários que eu tenho conversado, com essas entidades, trazendo-as para a construção desse DF que eu acredito. E tem sido um sucesso, a gente tem conseguido avançar bastante. Você citou a FEComércio, algumas câmaras temáticas lá, como a Câmara de Mulheres Empreendedoras, a Câmara de Inovação e Tecnologia, agora a Câmara de Economia Criativa. A gente tem feito várias parcerias e buscado reunir essa gente boa aí que quer realmente trabalhar por Brasília, que não se preocupa só com seus negócios, só com seus projetos, mas se preocupa com o todo da nossa cidade. É verdade, as entidades hoje elas têm esse pensamento, né, de comunidade, de sociedade como um todo, que é o que você falou, se a sociedade está bem, se a comunidade está bem, as empresas também estarão bem. E é com esse objetivo que a gente tem convidado alguns empresários para participar desse nosso projeto também, para mostrar a cara de Brasília, para mostrar através das entrevistas, como nós estamos fazendo aqui agora, para que eles contem um pouco das suas empresas, das suas ações sociais, das suas ações ambientais. Mas, deputado, você já conhece nosso trabalho, nós estamos fazendo aqui, eu não sei se os telespectadores dá para ver aí o almanac, né? Quem segue a gente no
nas redes sociais já conhecem esse nosso trabalho que a gente está fazendo. E agora eu quero fazer como eu faço com meus entrevistados, eu vou passar o microfone para a sua mão e você vai falar com Brasília, né? Essa cidade onde você nasceu, que te acolheu, que te elegeu, né? Fale agora com os seus eleitores, com o povo de Brasília. Obrigado e te parabenizar por esse trabalho. É um trabalho de resgate da nossa imagem, da nossa memória e dizer para a população de Brasília que ela não pode perder a esperança. Nós estamos num momento difícil, as coisas não estão indo tão bem assim. Há muita crise, há desemprego, já somos aí quase 400 mil desempregados no Distrito Federal. Mas a gente não pode entregar os pontos. E a gente também tem que acreditar que na política nem todos são iguais. Na política há pessoas sérias e nós precisamos também apoiá-las. Formar novos políticos, incentivar os jovens a se envolver com a política, a aprender sobre política. Formar lideranças que possam ocupar este lugar aqui. Nós precisamos de gente engajada, gente comprometida com a educação, com o desenvolvimento econômico, com a cultura, com o meio ambiente, com a igualdade entre homens e mulheres, com o combate à violência e trazendo essas pessoas para cá é que a gente vai transformar o DF. Não há caminho que não passe pela política. Então a gente tem que fazer a boa política. E a boa política, para mim, ela é serviço, ela é compromisso, transparência, é o que a gente tem feito. Queria convidar todos e todas vocês a entrarem no nosso site, leandrograis.com.br, as nossas redes sociais também, e acompanhar o meu trabalho, bem como de todos os deputados aqui da cidade. Afinal, quem paga o nosso salário são vocês, e é a vocês que a gente tem que servir. Olha, muito obrigado a você que assistiu mais essa entrevista. Nós te convidamos a permanecer no nosso canal no YouTube. Entra aí, né, se inscreva no nosso canal, assim como você vai se inscrever no canal do Leandro, se inscreva no nosso canal da Voz de Brasília, acompanhe nosso trabalho. Nós estamos fazendo um documentário e essa entrevista, deputado, é para compor esse documentário que nós estamos fazendo para mostrar a cara de Brasília. Mas se você ainda não entrou, ainda dá tempo, tá? Faça um movimento, venha nos procurar, mande um e-mail, entre nas redes sociais, venha nos comunicar para que você também conte a sua história para esse documentário. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.